Dizemos a Deus por esse momento, por essa graça, por aquilo que está acontecendo na nossa igreja, de forma especial também nesta diocese, na nossa congregação. Queremos então acolher a todos, dar as boas-vindas e dizer que a paróquia São Sebastião acolhe e se alegra por ser escolhida para esse momento de graça e de bênção nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Queremos de forma especial acolher o nosso pastor, Dom Francisco. Queremos acolher também Dom André, que é membro da nossa congregação, o nosso superior, Padre Gilberto. Acolhemos também todos os sacerdotes, de forma especial, acolhemos também os futuros diáconos com seus familiares. Mas eu gostaria também que cada padre se apresentasse, né? Por isso eu convido o povo que se sente por um instante para que a gente conheça também, né? Eu sou o Padre Hélio, pároco desta paróquia. Diácono Tiago, Taubaté, São Paulo. Padre Francisco Senem, noviciado Nossa Senhora de Fátima, Jaraguá do Sul. Padre Diomar, Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque. Padre Tiago, Paróquia São João Batista de Garuva. Padre Aldo Lisboa, Santuário Santa Paulina, Nova Trento. Padre Luciano Toller, da Paróquia Jesus Mestre, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Padre Lucas Inácio Scheidt, Paróquia São José, Corupá. Padre Djalma, do Conventinho de Taubaté, em São Paulo. Padre Alberto Luiz Zuber. Padre Luiz Mazzucchini, missionário na Paróquia Rainha dos Apóstolos, Ariquemes, Rondônia. Padre Carlos Roberto, a missão deoniana no Paraguai, cidade de Assunção. Padre Geraldo Kohler, vigário paroquial, Paróquia São Cristóvão, Itajaí. Padre Claudionor Schmidt, Casa Padre Deon, Brusque. Padre Emerson Guimarães, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Palmas, no Paraná. Padre Osnildo Carlos Clã, Paróquia São Sebastião, Jaraguá do Sul, vigário paroquial. Padre Sebastião Pitts, Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Joinville. Padre Tarcísio da Rosfeltos, responsável pela comunidade dos falantes da língua portuguesa em Berlim, Alemanha. Padre Mário Tito Angioletti, Paróquia Puríssimo Coração de Maria, São Bento do Sul. Padre Mário Marcelo Coelho, Conventinho Sagrado Coração de Jesus, Taubaté, São Paulo. Padre Marilton, Convento Sagrado Coração de Jesus, Brusque. Padre Ari, diretor do Colégio e Faculdade ESIC, Curitiba. Diácono permanente Lino Dalpiaz, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jaraguá do Sul. Diácono permanente Geraldo Berns, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jaraguá do Sul. Diácono permanente Ney Guimarães, Paróquia Santuário Santa Rita de Cássia, Curitiba. Diácono Dalmo Luiz, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Recife, Pernambuco. Padre Rubens, noviciado Nossa Senhora de Fátima, Jaraguá do Sul. Padre Otávio, Paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Padre Moisés, Seminário São José, de Rio Negrinho. Padre Ellington Costa, Comunidade Betânia. Padre Zaqueu, Convento Sagrado Coração de Jesus, Brusque. Padre Vilmar Feuser, Paróquia São Pedro Apóstolo, Armazém. Padre Lindolfo, noviciado Nossa Senhora de Fátima, em Jaraguá do Sul. Padre Maurício Weber, Paróquia São José, Boa Vista do Buricá, Rio Grande do Sul.
Padre Marcos, da Congregação dos Padres Marianos de Manaribas do Paraná. Eu sou pároco do nosso amado Fabinho, que vai ser hoje ordenado. Fabinho, estamos rezando por você. Padre Júlio Costa, Paróquia do Divino Espírito Santo, Varginha, Minas Gerais. Pedro Paulo, noviciado Nossa Senhora de Fátima, Jaraguá. Padre Everton, coordenador da ação evangelizadora da Diocese de Joinville. Padre Beneda, Paróquia Divino Espírito Santo, Taubaté. Padre Josimar, Catedral São João Batista, Rio do Sul. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso coração ao arrependimento, para sermos menos indignos de participar da mesa do Senhor. Examinemos a nossa consciência. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti, então, dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem força para suportar. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e não na sabedoria dos homens. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, inicia-se agora o rito da ordenação diaconal. Os candidatos serão apresentados à igreja como eleitos à ordem do diaconado, e neste momento eles são chamados pelo nome, despedem-se das famílias e respondem ao chamado de Deus. Acompanhemos o diálogo entre o bispo ordenante, Dom Francisco, e o superior provincial, Padre Gilberto. Que irão aproximar-se os que vão ser ordenados diáconos. Alexandre Barbosa. Cristiano Tiago Araújo.
Presente. Fábio Luiz Pereira. Presente. Fagner Ramon Pacheco Haas. Presente. Marcos Antônio Bernardes. Presente. Rodrigo Bento. Presente. Rodrigo Fernando Tachek. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos. Padre Gilberto, podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Assim sendo, com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do diaconado. Graças a Deus. Vamos dizer juntos: graças a Deus. Caríssimo Dom André, muito obrigado pela sua presença em nosso meio. Padre Gilberto, o saúdo cordialmente, com gratidão, como bispo de Joinville, pela presença dos deunianos em nossa diocese, por aquilo que realizaram, que realizam e que muito vão realizar nessa diocese. Minha saudação ao nosso pároco, Padre Hélio. Que bom estarmos aqui nessa casa de Deus, tão ampla e maravilhosa, especialmente num momento como este. E na figura do Padre Provincial e na sua figura de pároco, saúdo todos os demais sacerdotes que aqui se encontram. Que bom esse elo existente de unidade com aqueles que chegam, de comunhão, de percepção, porque a família vai crescendo e precisamos receber de braços abertos, de coração e de alma, aqueles que chegam até nós. Saúdo todos os que estão envolvidos na liturgia, em qualquer um dos contextos. Minha saudação a vocês, 7 heróis do dia de hoje. É por causa de vocês que todos nós estamos aqui. Teve gente que veio da Alemanha, teve gente que veio do Nordeste, teve gente que até tomou banho hoje, para que estivesse aqui no meio de vocês hoje. Igualmente eu saúdo papai, mamãe e seus familiares, e saúdo a toda a comunidade. Permitam-me dividir a minha reflexão em duas partes. A primeira delas, para todos nós, de modo especial aos nossos queridos leigos e leigas, para entender e viver esse momento. Afinal de contas, o que esses jovens estão fazendo? Por que vieram aqui? Qual é a razão da presença deles e o que significa? O que daqui para frente vai acontecer? Esses jovens hoje estão recebendo o sacramento da ordem no primeiro grau. O sacramento da ordem, um dos 7 sacramentos, tem 3 graus. O primeiro grau é o grau do diaconado.
O segundo é do sacerdote, do presbítero. E o terceiro grau é do grau do episcopado. Existe uma coisa em comum que norteia todo o sacramento da ordem e envolve o sacramento da ordem. O que é? É a chamada configuração a Jesus Cristo. O que é isso, seu bispo? Configurar-se é fazer com que eu, dentro do sacramento da ordem, faça, por assim dizer, às vezes, me torne cada vez mais parecido com o próprio Jesus Cristo num determinado aspecto. Essa é a função de quem recebe o sacramento da ordem. Ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo, entregando a sua vida ao Senhor, colocando Jesus Cristo como razão de sua vida e procurando conformar a sua vida ao próprio Jesus Cristo de uma forma ou outra de acordo com o grau. Quem está no primeiro grau do sacramento da ordem, os nossos queridos 7 diáconos que irão receber, eles devem configurar-se muito a partir de hoje, e por isso recebem o sacramento, a Jesus Cristo servo. Jesus Cristo é o grande servidor da humanidade. Jesus Cristo veio, por amor a nós, enviado pelo Pai, com uma missão salvadora, missão de serviço. E Jesus Cristo, sabemos, Ele foi tão servo que em tudo fez a vontade de seu Pai. Ele foi tão servo que deu a vida pela humanidade. Ele é tão servo que continua se doando por nós no seu amor. Portanto, essa é a missão de quem recebe o sacramento da ordem no primeiro grau: configurar-se a Jesus Cristo enquanto servo, enquanto servidor. O segundo grau da ordem sacerdotal é o presbítero, aquele que procura na sua vida, na sua missão, corresponder a Jesus Cristo enquanto cabeça. O sacerdote, o presbítero, ele deve conduzir comunidades, ele deve assemelhar-se ao Senhor, ele deve buscar construir o reino de Deus, mas dentro de uma função de direção, de organização, dentro das várias atividades, quer seja numa paróquia, quer seja numa comunidade, quer seja num seminário ou num convento, em qualquer local. O padre tem essa função dentro de sua especificação própria que ela tem. Esse é o segundo grau. Portanto, no segundo grau da ordem, de quem recebe o sacramento da ordem, é o presbiterado, aquele que se configura a Jesus Cristo enquanto cabeça, enquanto guia, enquanto orienta. E o terceiro grau do sacramento da ordem é o episcopado. Então, aquele que configura-se a Jesus Cristo enquanto deve pastorear. A grande missão que um bispo tem é pastorear uma determinada região, uma determinada diocese, uma prelazia, enfim, uma igreja particular, uma circunscrição eclesiástica. É essa a missão que tem aquele que se configura a Jesus Cristo. Mas todos eles, e cada um deles, dentro da razão de ser, olham para Jesus Cristo como Senhor e querem inspirar-se nele e nele levar a sua vida pela frente. E obviamente as funções são diferentes. Existem coisas que só o bispo realiza, existem coisas que o sacerdote e o bispo realizam, existem coisas que os diáconos, eles realizam. Evidentemente deve realizar também o sacerdote e o bispo. A partir de hoje, esses 7 jovens têm a grande missão de colocar-se a serviço da palavra. A palavra de Deus. Devem ser por excelência aqueles que vão levar o Evangelho de Jesus à frente, a boa nova da salvação, de anunciar a todo instante, sempre que possível. Cabe a eles, se vão fazer isso, ter um amor profundo pela Sagrada Escritura. Ninguém é capaz de dar a vida por algo que não ama. Um pai e uma mãe só dão a vida por um filho porque o amam profundamente. Um diácono
só dará a sua vida na palavra, na pregação da palavra, no carinho e no amor pela palavra, evidentemente, se conhecer a palavra. Por isso tantos anos de reflexão e estudo, por isso tantos anos de experiência de leitura orante, de lexio divina, de oração, para entender e amar as Sagradas Escrituras, a serviço da palavra. Estarão também a serviço do altar. Estarão eles com a grande responsabilidade de não esquecer que a Eucaristia é o centro e o cume para o qual tende toda a ação da igreja. E por isso não dá para imaginar que eu fique só com a palavra. Seria uma espécie de um diácono. Imaginemos uma mesa que tem 3 pés. Eu preciso do pé da palavra, e o segundo pé que estamos vendo da nossa mesa é da Eucaristia. Porque sem Jesus Cristo vivo não se vive. Sem a força da Eucaristia não se vive. E o nosso terceiro pé é o terceiro pé da caridade. E aqui é que muitas vezes ocorre um pequeno esquecimento. É a complementaridade desses 3 elementos que realmente faz com que um diácono realize a sua missão, que um bispo realize a sua missão, que um sacerdote que já foi diácono, já foram diáconos, que realizem a sua missão. E inegavelmente a caridade, a misericórdia, o ir ao encontro do próximo. É isso que faz um diácono. Terão a grande alegria de poder servir continuamente ao Senhor enquanto servos, estar a serviço da igreja, estar a serviço dos irmãos. Deu para entender um pouquinho o que é um diácono, o que ele faz? Sim ou não? Sim. Já que vocês são craques, têm bons ouvidos e são inteligentes, permitam-me agora ficar um pouco mais de perto com esses heróis aqui na frente. Vou falar mais para vocês agora. O que aconteceu na vida de vocês que eu os trouxe aqui? Primeiramente, deve ter havido, existido, um chamado. Um chamado que veio do coração do próprio Deus. Porque esse Deus os ama de um modo preferencial e quer tê-los perto dele. Muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Mas Deus os chamou. Nunca percam de vista na sua vida diaconal e posteriormente sacerdotal que Deus os chamou. Nós perdemos, corremos o risco de perder a nossa própria identidade, não saber quem nós somos. Qual é um grande problema que existe na vida de casais que se separam? Porque a correria da vida diminui o diálogo, diminui o amor, e se esquece do primeiro momento, do primeiro olhar, do primeiro gesto de carinho e de atenção que sentiu no outro e pelo qual foi atraído. Se os casais nunca se esquecessem do primeiro momento e revitalizassem continuamente esse primeiro momento, nós teríamos raríssimas separações, por outros motivos, mas não pela falta de amor. Pode ser que houve um envolvimento, mas não houve amor. Eu digo quando existe um amor. E vocês tiveram a oportunidade de, ao longo desses anos, perceber o carinho que Deus mostrou com vocês e os chamou para essa missão. Repito, nunca percam de vista, nunca esqueçam que o chamado é de Deus. Deus chamou, veio um segundo momento. O segundo momento foi que vocês tiveram que confrontar-se. Afinal de contas, eu tenho um chamado diante de mim, alguém me chamou, eu posso dizer sim ou posso dizer não. E nós agradecemos a Deus, porque vocês fizeram um percurso, e hoje, neste momento, estão dizendo
Eu quero. Senhor, muito obrigado pelo chamado. Eu quero ser um sacerdote, eu quero ser um diácono na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. E se vocês dizem sim, vem um terceiro momento que começa a realizar-se hoje, porque vocês estão sendo consagrados. Deus chama, vocês dão uma resposta, Deus os consagra. Não é o bispo que os consagra, o bispo é apenas um instrumento. Percebam como a graça de Deus é grande, mas a graça de Deus pressupõe a cada um de vocês a sua resposta, e Deus os consagra, não para vocês mesmos, mas Deus os consagra para a sua igreja. Vocês, a partir de hoje, espiritualmente falando, não se pertencem mais a si mesmos. A partir de hoje pertence à igreja de Jesus, pertencem ao Senhor. Deixa eu organizar um pouquinho melhor. A partir de hoje, vocês, mais uma vez, já era pelo batismo, mas hoje, de modo todo especial, pelo sacramento da ordem, pertencem ao Senhor, a serviço do povo de Deus na sua igreja. Nós estamos vivendo hoje num mundo que, por si só, ele vai para frente, a técnica, a informática, o mundo hoje gira, não há mais necessidade de Deus no mundo, não há necessidade de padre mais no mundo, não há necessidade de diáconos mais no mundo. A palavra de Deus que nós ouvimos levou-nos a um questionamento. A humanidade tem sede de Deus. Por isso vocês deixaram-se seduzir, dizendo sim à vontade do Senhor. E o Senhor conta com vocês. Não apenas os amou e os chamou e os consagrou, mas a partir de hoje conta com cada um de vocês. E se vocês não forem fiéis na vocação que disseram sim e na consagração recebida, se não forem fiéis, Jesus não será proclamado, Jesus não será conhecido, Jesus não será amado. É um momento de grande responsabilidade esse primeiro momento de consagração, o sacramento da ordem no diaconado. Porque vocês estão dizendo assim: a partir de hoje, meu Deus, eu sou vosso. A partir de hoje, os meus pensamentos são os vossos pensamentos, os meus desejos são os vossos desejos, Senhor. A minha vida consiste em vos amar, a minha vida consiste em vos servir, o meu respirar é para vós, Senhor. É isso que torna o sacerdote, o diácono, o bispo deveria tornar de todos os outros, porque nós queremos completamente nos dedicarmos 100% a Ele, totalmente, absolutamente. Estão dispostos a isso? É isso que vocês querem? É isso que vocês sentem no coração? Se é isso que vocês querem e sentem no coração, é o grande momento em que todos nós nos unimos hoje para rezar e pedir por vocês. Obrigado pelo sim que vocês disseram. Obrigado pela intenção positiva que existe em cada um dos corações de vocês nesse momento. Obrigado porque junto e com o apoio das famílias, das comunidades, da congregação, vocês poderão ser completamente pessoas felizes. Quando Deus faz parte da vida da gente, até as dificuldades tornam-se menores. E como eu dizia há pouco, o mundo de hoje tem sede de Deus. Quem vai aplacar a sede de Deus? Deus não manda mais anjos de asas, mas Deus manda pessoas que
que eu continue levando ao mundo, porque o mundo precisa de Deus. Concluindo, cada um de nós que está aqui, creio que não sou eu, apenas eu, cada um de nós que se encontra aqui na igreja, inegavelmente veio aqui não apenas para ver os diáconos ordenados, não apenas como um sinal e um gesto de amizade, que é bonito, muito mais do que isso, vieram aqui para rezar por vocês e dizer: nós estamos juntos, vocês não estão sozinhos, estamos juntos e queremos fazer uma caminhada juntos, enquanto congregação dos Padres do Sagrado Coração, enquanto igreja, enquanto diocese de Joinville. Deus seja louvado, assim seja. Amém. Os eleitos prometem obediência ao bispo diocesano e aos seus superiores. Acompanhemos o rito com piedade e devoção. Caros filhos, antes de serdes admitidos à ordem do diaconado, é necessário que manifesteis perante o povo o vosso desejo de assumir este ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da igreja, mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quero. Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério de diácono, como colaboradores da ordem episcopal para o bem do povo cristão? Quero. Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura, e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da igreja? Quero. Vós que estáis prontos para abraçar o celibato, em sinal de vossos corações consagrados ao Cristo Senhor, quereis guardar para sempre o celibato por amor do reino dos céus, a serviço de Deus e da humanidade? Quero. Quereis, de acordo com o vosso estado, perseverar e progredir no espírito de oração, e neste mesmo espírito, segundo vossas condições, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus, em seu favor e pelo mundo inteiro? Quero. Quereis imitar sempre em vossa vida o exemplo de Cristo, a cujo corpo e sangue servireis no altar? Quero, com a graça de Deus. Neste momento, cada um dos eleitos aproxima-se do bispo, ajoelha-se e põe as mãos juntas às dele, que os interroga. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus,
que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. É chegado o momento da prostração. Essa é a atitude própria de quem se consagra a Deus. Os eleitos humildemente colocam-se à disposição de Deus e da sua graça, antes de assumir o ministério do diaconado. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre estes seus servos, chamados à ordem do diaconado. Senhor nosso Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com a vossa graça o que por nosso ministério se vai realizar. Dignai-vos abençoar e santificar estes vossos servos, que julgamos dever apresentar para exercerem as funções sagradas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, os eleitos se ajoelham e, em silêncio, o bispo impõe as mãos sobre a cabeça de cada um, sinal da consagração e da comunicação do próprio Espírito Santo para o ministério diaconal. Todos nós, em oração, silêncio e profundo respeito, acompanharemos este momento. Assisti-nos, nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios. Imutável em vós mesmo, tudo renovais, e dispondo todas as coisas em vossa eterna providência,
por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com Ele no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eles foram chamados por Deus, comprometeram-se a servir a Cristo e a Igreja, e hoje foram ordenados. Neste momento, eles serão revestidos pelos confrades com as vestes próprias do ministério diaconal, a estola e a dalmática, trazidas ao altar por seus amigos. Entrega do livro dos Evangelhos. Neste momento, os neodiáconos se aproximam do bispo e de joelhos recebem o livro dos Evangelhos e a missão de proclamar e ensinar a todo o povo a palavra de Deus. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Amém. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Terminada a entrega do livro dos Evangelhos, o bispo ordenante acolhe a cada um com o abraço da paz. Em seguida, todos os padres e diáconos presentes acolhem os diáconos ordenados. Nós teremos a oportunidade de saudá-los ao final da celebração. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa missão, ser sal que preserva e dá gosto às coisas de Deus, ser luz que ilumina e se consome a serviço dos irmãos, levando-os na direção e ao encontro do Senhor. Quando iniciamos o nosso curso de preparação para os votos perpétuo e diaconato, no dia 6 de janeiro passado, no primeiro dia, eu falava a vocês que o meu e o nosso sentimento deveria ser de gratidão sempre. A Deus, pela sua bondade, ternura, cuidado, atenção e por ser tão generoso com vocês e com cada um de nós, e de maneira especial para com a nossa província. À comunidade paroquial de São Sebastião, que nos acolheu para que pudéssemos ter essa bonita celebração. E na pessoa do Padre Hélio, agradeço aos padres que aqui trabalham e a todos os paroquianos. A todos os envolvidos na preparação e condução desta celebração de ordenação diaconal, desses nossos irmãos, o meu muito obrigado. A Dom André Vital, obrigado pela presença. É uma alegria, é sempre uma grande alegria poder receber o Senhor, nosso irmão deoniano, em nossa província. Ao Dom Francisco Carlos, muitíssimo obrigado por acolher esse nosso pedido. A generosidade, disponibilidade, cuidado, a atenção que o Senhor sempre dispensa à nossa província, nos enche de muita alegria. Que Deus sempre o abençoe e que Maria Santíssima esteja sempre à frente do Senhor, protegendo e facilitando a sua missão. Convidamos também para fazer suas considerações e agradecimentos o pároco desta paróquia São Sebastião, Padre Hélio Feuser. Nós iniciamos louvando e obedecendo a Deus, e não poderíamos ser diferente no final dessa celebração, reconhecer que tudo isso foi graça e bênção de Deus, que Deus continue derramando dos nossos corações e que nós sempre possamos ser generosos, né, a este convite, a este apelo que o Senhor nos faz. Gostaria de agradecer de forma especial aos diáconos, agora diáconos, por terem escolhido a nossa paróquia. Assim que a notícia se espalhou, prontamente os paroquianos se mobilizaram para que este momento pudesse acontecer. E pode ter certeza que nós nos esforçamos, nos esmeramos para fazer o melhor. Porque temos a certeza de que tudo isso tem a mão de Deus. E por reconhecer tudo isso, nós temos uma grande missão. Aqui nesta paróquia, todos os dias se reza pelas vocações. Todo o início da celebração, todas as reuniões, todos os nossos encontros, nós sempre rezamos pelas vocações. Tanto que hoje, em nossa paróquia, nós praticamente temos seminaristas em todas as etapas formativas. Isso é fruto da oração, é fruto de tudo aquilo que estamos fazendo. São 107 anos de paróquia e são 108 anos da presença dos padres do Sagrado Coração de Jesus aqui nesta paróquia. Por isso nós queremos agradecer a todos, Dom Francisco, ao Dom André Vital, ao nosso superior e a todos aqueles que vieram aqui celebrar. Por fim, ouviremos o neodiácono Marcos Antônio, que em seu nome e em nome dos demais diáconos fará os devidos agradecimentos. Certamente é uma noite de render louvores e graças a Deus. Dom Francisco, no início de sua celebração, nos dizia que é uma noite de muita graça.
de recordar e agradecer as maravilhas do Senhor. E de fato as palavras que Ele disse são verdadeiras, porque expressam aquilo que estamos vivendo nesta noite. O nosso coração se enche de alegria e júbilo. Mais uma etapa, um novo momento que se inicia em nossas vidas, momento este que, unidos ao coração de Jesus, desejamos viver com toda intensidade. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Estas palavras, meus queridos, refletem aquilo que vivemos, aquilo que durante a nossa caminhada podemos experimentar. Um amor que atrai, que se revela no próximo, que leva ao coração daquele que nos amou por primeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Agradecemos de modo especial ao Senhor, Padre Gilberto Bonato, na sua pessoa, a todos os padres aqui presentes, pessoas que nos levaram ao encontro com Cristo, pessoas que nos levaram a tocar o coração de Jesus. Formadores, homens que nos ensinaram, nos ensinam e certamente nos ensinarão. A todos os nossos formadores, a nossa gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos de modo especial a Dom André aqui presente, mas também a Dom Francisco. Muito obrigado pela acolhida, Dom Francisco. Muito obrigado por ser voz de Deus, seta de Cristo, mensagem divina que nos dá a boa nova de Cristo, que nos deu a graça deste ministério diaconal. Que o bom Deus derrame sobre o Senhor toda a graça, toda a bênção, para que com luz e graça o Senhor possa guiar a este seu rebanho, a este seu povo nessa diocese. Muito obrigado. Agradecemos a todos aqueles que intercedem por nós, que caminham conosco. E se vocês podem reparar, essa igreja maravilhosa nos acolheu, nos deu o seu sim de acolhimento. Ao Senhor, Padre Hélio Feuser, pároco desta paróquia, nossa gratidão. Obrigado por toda a preparação, obrigado por nos acolher. Obrigado, Padre Hélio, por tudo que o Senhor nos ajudou. Também agradecemos de coração aos cerimoniários, que de forma harmônica fizeram com que tudo fosse incrivelmente perfeito. Muito obrigado. Temos muitas pessoas para agradecer, pessoas essas que moram no nosso coração, pessoas essas que fazem parte da nossa história. Mas queremos agradecer a cada um de vocês, pedir para que Deus vos abençoe, a todos aqueles que prepararam ao Ministério de Música, leitores, de modo especial a Pascom, que de forma fantástica faz esse trabalho de mídia, cada um dos paroquianos que se fazem aqui presentes, pessoas que vieram de tão longe, que o bom Deus lhes abençoe. Padre Hélio, Dom Francisco, recebam nossa gratidão através desse gesto, que o bom Deus sempre possa lhes abençoar. E a todos os que se fazem presentes aqui, muito obrigado. Enquanto nos preparamos para receber a bênção, parabéns aos queridos irmãos deunianos. Parabéns por esse momento tão bonito. Pela ordenação, pela presença de tantos irmãos, por esta comunidade paroquial, pelas outras e pela ajuda que sempre dão em nossa diocese. Deus lhes pague. Que continuem com abundância de vocações e que continue lá em Rio Negrinho a ter um quarto do bispo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, que vos chamou ao serviço das pessoas na igreja, vos dê um grande zelo para com todos, especialmente para com os aflitos e pobres. Amém.
Ele que vos deu o munus de pregar o Evangelho de Cristo, vos ajude a viver de acordo com a sua palavra e a ser testemunhas sinceras e fervorosas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, ide em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus.